Eu tenho certeza que um segundo salário, uma renda extra, faria grande diferença aí nas suas contas do mês. Ou, no mínimo, te ajudaria bastante a aumentar os seus aportes e progredir com a sua carteira. Fica nesse vídeo até o final, porque ele tem potencial de mudar a sua vida financeira em 2026. Então já se inscreve no canal para continuar assistindo os vídeos. O meu objetivo aqui é te ajudar a gerar renda passiva. Se você gostou de saber isso, já aproveita, dá um like e compartilha esse vídeo. Vamos lá! Nesse vídeo, primeiro, você vai entender onde e como investir para ter renda passiva. Mas, detalhe, renda passiva mensal. Depois a gente vai montar aqui uma carteira com o objetivo de fazer isso acontecer, seu dinheirinho extra aí caindo na sua conta. E para esse objetivo, ter renda mensal, eu não poderia deixar de escolher os fundos imobiliários. Porque para o objetivo específico de ter renda mensal previsível, periódica, estável, os fundos imobiliários encaixam como uma luva por uma série de características que, quando somadas, comparadas, fica difícil de bater em relação a outras classes de ativos. Primeiro, que os fundos imobiliários já foram criados como veículo de renda. Ele existe para reunir um patrimônio que gera caixa e te entregar esses dividendos. Inclusive, isso é previsto em lei. Por lei, a maioria dos lucros, por volta de 90%, devem ser passados para os acionistas. Então, a gente tem um ativo que ele é principalmente para te gerar dividendos mensais. E isso também difere das ações que podem usar esses lucros para reinvestir na empresa, o que não é uma coisa ruim, mas impede que isso seja distribuído para você. Então você tem uma classe de investimento que a expectativa principal do investidor é receber renda mensal. E isso influencia a gestão, a comunicação, a estratégia utilizada no fundo. Por isso que os fundos imobiliários são campeões em rendimentos e previsibilidade. Além disso, a quarta justificativa para a gente escolher essa classe é que os fundos imobiliários eles pagam mensalmente. Já as ações pagadoras de dividendos, elas podem distribuir semestralmente, trimestralmente, às vezes até uma vez por ano. Então aqui a gente está buscando uma renda mensal. Então a gente precisa que os dividendos caiam todo mês. Em outras classes de ativos, para você gerar renda mensal, você vai ter que vender cotas, diminuir a sua posição ali para ter aquele lucro e ter aquele dinheiro em caixa. Isso pode funcionar, mas exige disciplina, cálculo, controle emocional. E a depender ali do mês, você pode acabar ficando vulnerável em tirar a sua posição ali daquele ativo, optando por vender uma parte de um ativo que não está no momento bom. O que eu espero que você não faça se for um bom ativo. Para quem quer renda mensal, os fundos são muito mais fáceis de operar e manter. Principalmente quando a vida real entra. Eu sei que você vai ter seus imprevistos, as suas correrias, então a gente está procurando aqui facilidades para que isso aconteça para você ter renda mensal sendo iniciante, sem demandar muito do seu tempo, que eu imagino que seja curto. Outro ponto interessante dos fundos é que aqui a gente está montando uma carteira para quem é iniciante. E eles têm uma vantagem em relação à barreira de entrada. O valor ali para você entrar é muito baixo, você consegue aumentar a sua posição aos poucos, diversificar, mesmo investindo pouco ali por mês. E além disso, aumentar ali a sua renda, a sua posição, através dos próprios dividendos. Afinal, você pode estar recebendo de dividendo no futuro um valor que automaticamente já compra uma cota daquele ativo. Essa acessibilidade é um diferencial enorme dos fundos. Agora que você já entendeu o motivo de eu escolher essa classe de ativos, vamos para os fundos. Vou falar aqui 3 fundos que a gente pode incluir com esse objetivo de gerar renda mensal. O primeiro fundo é o BTCI11, é um fundo de papel. O primeiro motivo dele estar na lista é que os dividendos que ele distribui estão por volta ali de 12,38% ao ano, que nos últimos 5 anos foi por volta de 13%, foi até um pouco superior. Nele a gente vê que tem uma constância de bons dividendos, então ele paga bons dividendos já há alguns anos. E para quem quer renda mensal, não importa só o dividend yield. Afinal, a gente quer que ele prometa e de fato consiga pagar esses dividendos. Então a gente precisa ver a constância desses pagamentos. E é isso que a gente vê no relatório do fundo. Tem pagamentos recorrentes, o caixa está se sustentando para fazer essa distribuição de dividendos todo mês. A cota de mercado dele também está abaixo do valor patrimonial, então a gente vê que o P sobre VP dele está abaixo de 1. Então ainda dá para aproveitar ali uma subidinha, além dos dividendos. O que faz com que você ganhe em dobro, renda mensal mais valorização da cota. Outro ponto muito importante desse fundo que fez eu incluir ele na lista é que lá no relatório o gestor trata que todos os CRIs estão adimplentes. O que isso significa? Que não tem atraso, não tem falta de pagamento ali dos devedores. Em fundo de papel, a inadimplência é o principal risco, porque a gente está tratando de dívidas. Então, saber se os devedores vão conseguir cumprir os compromissos com aquele fundo é o fator principal de risco de um fundo de papel. Nesse caso, o risco dele em relação à inadimplência está muito baixo, o que automaticamente já confirma para a gente um outro ponto. Afinal, um fundo de papel para ter total adimplência é porque ele está sendo muito bem gerido. Em qualquer outro fundo, esse seria talvez o principal ponto de atenção, a inadimplência dos contratos, se a gente está falando de fundo de papel. Nesse caso, ele é praticamente nulo, então a gente vê aí que é um fundo que está com mais estabilidade e está com, obviamente, uma boa gestão.
Esse fundo também tem a maior parte dos CRIs indexado ao IPCA, então tem uma proteção ali do poder de compra e ele se beneficia dessa alta da inflação, que muito provavelmente vai se manter aí nesse curto prazo. Única observação que eu colocaria nesse fundo é que tem alguns CRIs ali com um prazo de vencimento mais longo. Isso pode deixar ele um pouquinho mais sensível em relação aos ciclos de juros, o que pode causar oscilações ali no valor da cota. Mas caso isso ocorra de fato, a gente vai ter dividendo caindo na conta de toda forma e ainda vamos ter uma outra oportunidade que eu vou te mostrar ali no final do vídeo. O segundo fundo é o REC-R11 e você já imagina por que ele está aqui. Esse fundo tem um dividend yield bem alto ali por volta de 14,5% ao ano. Inclusive o dividend yield ali médio de 5 anos é quase 20%. É muita coisa. E isso já nos mostra uma capacidade constante de geração de caixa, que é central aqui para a nossa estratégia de renda mensal. Agora vamos para as características do fundo. Esse fundo possui aproximadamente 100 CRIs e participação em outros fundos. Então a gente já consegue observar que tem um certo grau de diversificação. Além de investimento em outros fundos, os devedores são bem diversificados, são muitos, o que diminui drasticamente o risco aqui, já que a gente está falando de fundo de papel também, de risco de crédito, que é o ponto principal de risco dos fundos de papel. Além disso, a gente pode ver no relatório que o gestor tem várias ferramentas para combater a possível inadimplência dos devedores. Ele tem alienação fiduciária, ele tem fundos de reserva, ele tem vários mecanismos para que essa previsibilidade não seja afetada por uma possível inadimplência. O único ponto de atenção aqui que dá para trazer desse fundo, que a gente observa no relatório, é o risco de crédito inerente a qualquer fundo de papel. E isso automaticamente gera oscilações ali no fundo. E isso é renda variável, como o próprio nome diz, ela varia, ela sobe e desce. Então você tem que entender que investindo em renda variável, você vai ter oscilação de grande parte dos seus ativos. Então, a depender do ciclo de juros, esse fundo vai oscilar mesmo sem inadimplência. Mesmo que todos os contratos estejam sendo pagos devidamente, esteja tudo certinho. Mas, ciente disso, você que já assiste os vídeos do canal, sabe da qualidade de um ativo, já aprendeu que isso é uma oportunidade de aportar e diminuir o preço médio. Esse fundo aqui tem uma taxa de administração um pouquinho maior do que a gente gostaria, mas os resultados também têm sido mais do que o esperado, como a gente falou. A gente viu um dividend yield médio em 5 anos de quase 20%. Então é uma taxa que isso justifica pela performance. O terceiro fundo é o GGRC11, é um fundo de tijolo. É um fundo com patrimônio já muito relevante, na casa dos 2 bilhões. Mais de 200 mil cotistas, é um fundo muito negociado e é um fundo de imóveis logísticos e industriais. Um ponto que é positivo aqui na estrutura desse fundo são os contratos. Ele tem 87% de contratos atípicos, que para algumas pessoas às vezes é ponto de atenção, mas eu considero um bom indicativo. Afinal, esses contratos atípicos normalmente deixam o gestor numa posição um pouco privilegiada, então ele consegue aplicar multas mais elevadas, um contrato um pouquinho mais longo, o que vai trazer mais previsibilidade para a nossa receita, reduzindo bastante o risco de vacância ali no médio e curto prazo. E quando a gente olha para a vacância, no que se refere a um fundo de tijolo, essa métrica é muito importante. Ela está ali por volta de 4%, que ainda é saudável para um fundo tão expressivo. Além disso, um ponto muito positivo é os imóveis que esse fundo carrega. No relatório mostra que por volta de 2/3 do portfólio do fundo estão em imóveis logísticos e industriais, setores ligados a operações essenciais, que automaticamente tendem a ser mais resilientes ao longo do tempo em relação ao mercado, em tudo, porque estão associados a serviços essenciais para a população. E a gente pode observar também que o fundo tem uma boa diversificação geográfica, então ele está distribuído em vários estados, o que ajuda também a diluir um pouco os riscos regionais. O prazo médio ali dos contratos do fundo é bem longo, então a gente também observa previsibilidade ali para a renda daquele fundo e para o pagamento dos dividendos. Como em todo fundo eu estou trazendo aqui também pontos de atenção para você fazer uma análise detalhada, com todos os pontos que a gente encontra no relatório, eu diria que esse aqui tem um único ponto. Existe uma certa concentração em alguns grandes locatários. Empresas como Ambev, Renault e Americanas estão ali concentradas em grande parte daquele fundo. Mas você pode entender isso por duas vertentes, afinal são empresas grandes, bem consolidadas, normalmente com mais instabilidade do que empresas novas que estão começando no mercado. Mas qualquer evento específico que acontecer em uma dessas grandes empresas pode impactar ali um pouco mais o fundo. Resumindo, o GGRC11 é um fundo com perfil mais defensivo, com previsibilidade de caixa, que a gente precisa aqui para ter nossa renda mensal. Ele não é um fundo voltado para um crescimento explosivo, mas ele ainda tem ali um potencial de valorização em relação ao preço da cota. Afinal, o P sobre VP dele está abaixo de 1. Combinar esses dois tipos de fundo, um fundo de papel e um fundo de tijolo, não é aleatório.
Já falei para você sobre correlação negativa nesse vídeo aqui. Então, nós vamos sempre buscar essa correlação na carteira por completo, não só entre as classes de ativos. Sempre vamos procurar ativos em uma carteira que se comportam de forma diferente. E esses dois fundos se comportam de forma diferente no ciclo de juros. Agora que você já tem várias informações aí, eu vou te explicar como isso geraria renda para você. Juntando o dividend yield anual desses três fundos, a gente tem uma média de 13,02%. Então, eu vou utilizar uma média de 13% ao ano. Se eu quero uma renda mensal de R$ 1.500, então eu preciso receber dos meus dividendos todo mês R$ 1.500. E eu tenho um rendimento de 13% ao ano, eu preciso receber mais ou menos 18 mil de dividendo todo ano. E para isso eu preciso ter investido ali de capital naqueles fundos por volta de 138 mil. Eu sei que parece bastante dinheiro, mas você vai construir esse patrimônio ao longo do tempo. Além disso, o Yield on Cost vai te ajudar a acelerar esse processo. Vou te explicar. O Yield on Cost é um indicador que mede a relação entre os dividendos pagos e o valor da cota na compra do ativo. Ou seja, ele calcula o retorno em relação ao preço original, o preço que você comprou, não o preço do ativo no momento atual. Hoje, quando você entra no Investidor 10 ou qualquer outro site, você vai ver o dividend yield em relação ao valor da cota no momento atual. Na prática, o Yield on Cost mostra quanto o ativo está pagando em rendimento em relação ao valor que você já pagou. E é por isso que ele é tão poderoso em relação a quem pensa em renda passiva no longo prazo. Vamos a um exemplo para deixar mais claro. Imagina que você comprou a cota ali de um fundo imobiliário por volta de R$10. E esse fundo, ao longo do tempo, passou a pagar 1,50 de dividendo por ano por cota. O tempo passou e suponha que hoje essa cota já está por volta de R$13. Para as pessoas que ainda vão comprar aquele fundo lá no site do Investidor 10 ou qualquer outro, o dividend yield vai estar por volta de 11,5% ao ano. Isso é, para quem vai comprar aquele fundo naquele preço naquele momento. Agora, você já comprou quando a cota estava R$10. Nesse caso, o Yield on Cost muda tudo. Porque a base para você calcular quanto de rendimento você está ganhando, a porcentagem, é o preço que você comprou lá atrás. O seu Yield on Cost seria de 1,50, o que é pago de dividendo, dividido por 10, que foi o preço que você pagou, que daria 15% de dividendo anual. Ou seja, enquanto todo mundo ali que vai comprar ainda vai estar recebendo 11,5%, você que comprou antes está recebendo 15% de dividendo. Mas isso só acontece se você entra antes, comprou bem e mantém o ativo na carteira. É assim que, com o tempo, quem investe cedo, quem investe bem, começa a ver os dividendos crescendo muito mais, sem precisar fazer nada além de manter bons ativos e reinvestir os dividendos. O Yield on Cost não serve para escolher ativos hoje, mas ele serve muito para avaliar suas decisões passadas se elas estão gerando boas rendas para você, se elas foram bem feitas. E olha que nós nem estamos falando da valorização da cota, isso a gente nem colocou na conversa. Espero ter te provado nesse vídeo que é muito mais fácil do que você imagina gerar renda passiva para você todo mês. Mas todo esse conhecimento só gera resultado alinhado com disciplina. É assim que você constrói renda mensal não só para o curto prazo, mas para sempre. Esse vídeo é um vídeo de Natal que vai sair no dia 25 de dezembro e que eu espero muito que você se dê esse presente. O maior que você pode dar para sua família e para todo mundo que você ama. Tempo. Eu tenho certeza que ter uma renda extra, ter uma renda mensal ali fixa vai possibilitar que você passe mais tempo com as pessoas que você ama. E isso é o maior presente que você pode se dar e dar para as pessoas. Então não deixe de começar esse projeto, de dar continuidade a esse projeto, que é o maior presente que você pode dar para você e a todos nesse Natal. Que 2026 seja um ano de muita mudança na sua vida. Eu te desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que você possa curtir bastante com a sua família para ter mais e mais momentos assim. Te espero no próximo vídeo.